Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar as teorias da administração. Especificamente, hoje vamos falar de administração científica. Antes de entrarmos especificamente na administração científica, vale deixar uma reflexão para vocês. Henry Ford já dizia: não é o empregador que paga os salários. Os empregadores só manipulam o dinheiro. É o freguês que paga os salários. Bem, primeiro ponto para a gente anteceder a discussão sobre a administração científica, é importante destacar para vocês como que forma-se o conhecimento, qual que é a função da teoria e da prática nessa formação do conhecimento e como também é disseminado o conhecimento. Pois bem, a formação do conhecimento, ela pode ser dada de diversas formas. Primeiramente, pelo relato de experiência. Então, uma pessoa que vivenciou uma experiência específica, longos anos vivenciando uma experiência, ela pode adquirir um conhecimento, a pessoa pode transmitir esse conhecimento ao outro em virtude desse relato. Então, é possível formar um conhecimento baseado no relato de uma experiência específica. Então, isso é uma forma de adquirir conhecimento. Uma outra forma de aquisição de conhecimento é a prática. Então, eu não tenho conhecimento nenhum de uma realidade, não tenho conhecimento nenhum de uma área, de uma ciência, de uma profissão específica, mas quando eu sou inserido num contexto e começo a praticar aquela atividade, eu vou adquirindo conhecimento daquela atividade. Então, isso também é uma forma de aquisição de um conhecimento. E existem ainda os chamados métodos científicos de observação e análise. Esses métodos científicos, obviamente, são metodologias e técnicas já previamente estudadas, que a partir dessas técnicas e desses métodos, você vai observar uma realidade, vai analisar essa realidade e vai criar um conhecimento com base nessa experimentação, com base nessa experiência da realidade que foi feita, o que a gente chama de método científico. Então, essas são as formas do conhecimento. Então, esse conhecimento ele pode ser formado com base em uma teoria. Então, essa teoria ela pode ser em virtude de um conhecimento descritivo. O que é conhecimento descritivo? Alguém descreve uma realidade, então alguém vivencia uma experiência, descreve aquela experiência e essa experiência descrita, ela pode formar conhecimento para outras pessoas que vão ter acesso a esse conhecimento que foi descrito. Então, acontecem muitos artigos, livros que o conhecimento é descrito e terceiros podem se apropriar desse conhecimento porque foi comunicado através desses instrumentos específicos. E tem também o chamado conhecimento prescritivo, que é a recomendação, que é a instrumentalização, é a orientação para uma determinada realidade, um determinado fato. Olha, no caso de um fato dessa natureza, prescreve-se você se comportar dessa forma, você agir dessa forma. São os chamados conhecimentos prescritivos. E existe também a forma de aquisição da prática, que é a experiência de um gestor, é a experiência de um profissional específico de uma área. Então, um engenheiro tem uma experiência específica numa obra, numa construção determinada, então ele consegue desenvolver esse conhecimento com a prática. E como que é feita a disseminação desse conhecimento? Através da educação formal. Que educação formal? Esta agora que vocês estão recebendo. Então, vocês estão vinculados a uma instituição, vinculados a um curso específico. Esse curso tem um projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico é composto por várias disciplinas. Essas disciplinas têm o seu elementário, que foi pensado conforme a competência a ser desenvolvida de um tipo profissional específico. No caso de vocês, profissionais da área de administração, poderia ser um profissional da área de gestão, dentre outros profissionais. Então, essa é a educação formal, dentro de uma estrutura, de uma instituição, de uma organização que tem esse propósito de desenvolver competências, habilidades, qualificação, seguindo um modelo, um projeto pedagógico com
disciplinas e ementas específicas. Essa é a estrutura formal de educação, de formação de conhecimento. Mas existe também a chamada estrutura informal. Qual que é a estrutura informal? Alguém quer desenvolver habilidade e competências da área de administração. O que essa pessoa pode fazer se ela não buscar uma estrutura formal? Ela pode começar a utilizar de literatura sobre o assunto, buscar conhecimento na internet sobre aquilo, assistir vídeo-aula, e ela consegue formar um conhecimento sobre uma área baseado muito na sua capacidade de buscar material para se apropriar deste tipo de conhecimento. Quais são as vantagens e desvantagens? Quando você vai para uma estrutura formal, você é habilitado, você é certificado que você desenvolveu aquela competência. Então, vocês, ao final do curso, terão um diploma, que é uma certificação de uma instituição de ensino formal, que vocês tiveram acesso a toda essa informação, esses dados, a esse conhecimento em relação àquela área específica, em relação àquela profissão específica. No caso do conhecimento informal, você não tem essa certificação. Você pode falar, olha, eu sou um administrador porque eu estudei todos os conteúdos da administração que uma universidade X oferece. Mas quem comprova isso? É uma forma informal, é um meio informal de você adquirir, mas nenhuma instituição está certificando que aquilo que você relata é verdadeiro, tá bom? Então, existem essas duas formas. Os contatos pessoais é uma forma de disseminação de conhecimento? Sim. Então, se hoje você tem contato com um profissional da área de direito e esse profissional te instrui, te capacita, te informa de várias nuances da área dele, você pode adquirir e é possível disseminar esse tipo de conhecimento através desses contatos pessoais. Livros, artigos, então treinamentos, são várias formas de disseminar um determinado conhecimento. Então, como se dá a formação de conhecimento? Relato, experiência, prática, métodos científicos de observação e análise. Então, através da teoria, você tem aí os conhecimentos descritivos e prescritivos, que você pode se apropriar com base em alguém, na experiência de alguém, no relato de alguém. Na prática, quando você vai para uma realidade e prova, experimenta aquela realidade. Quais são os riscos da prática? Às vezes você erra muito até aprender, até chegar a um conhecimento. Então você precisa, às vezes, ir muito na tentativa e erro, porque você não teve uma teoria, não teve um embasamento que te orientasse, que te prescrevesse como agir em determinada situação, em determinada realidade. Então imagina só, vamos sair um pouco da área de administração, vamos para uma área diferente da nossa, da área médica. Imagina se toda a experimentação feita fosse na prática. Então, isso poderia ser muito complicado. Você poderia aí, gerar muitos transtornos, até mesmo situações que comprometessem até mesmo a integridade e a vida da pessoa. Então, por isso, é muito importante os conhecimentos descritivos em experiências passadas anteriormente, os conhecimentos prescritivos, para que o profissional de medicina chegue na prática já com uma prévia de como agir em determinadas situações. Então, só para a gente extrapolar aí a área de administração, dando um exemplo de outra área. Pois bem, baseado nesses tipos de conhecimento, nessa disseminação de conhecimento, nós temos as chamadas teorias. Então, o que é uma teoria? Teoria, ela é uma representação abstrata do que se percebe da realidade. Então, eu posso criar uma teoria baseada numa realidade que eu vivenciei. Então, eu posso relatar isso tudo em forma teórica. Olha, a minha experiência hoje numa organização é essa, determinadas situações, o caminho escolhido foi esse, o resultado foi aquele. Eu posso descrever isso baseado em uma teoria criada. É importante destacar que as teorias, elas são explicações, interpretações ou proposições de uma realidade. Então, essas teorias, elas dificilmente vão esgotar todas as nuances de uma realidade específica. Elas, às vezes, são relatos de uma forma resumida dessa realidade. Por isso que a gente destaca, são teorias, elas são muito úteis
mas talvez elas não explicam toda a complexidade de um fato. Teorias da administração são conhecimentos organizados, produzidos pela experiência prática das organizações. Então, a proposta do estudo das teorias da administração é justamente vocês serem integrados na área de administração sem necessariamente precisar errar, cometer equívocos nas organizações, às vezes levar as organizações a prejuízos devido a decisões equivocadas, e a teoria está aqui para mostrar que em determinadas circunstâncias, em realidades específicas, talvez um condicionante para um caminho a ser seguido, um condicionante para uma decisão a ser tomada, ela é muito mais útil e proveitosa do que você vivenciar uma realidade sem nenhum embasamento e, às vezes, tomar uma decisão equivocada que vai gerar muito prejuízo, até mesmo falência das organizações. Então, o que são escolas? As escolas, dentro do contexto de teoria da administração, é uma linha de pensamento ou um conjunto de autores que usaram o mesmo enfoque para analisar e tratar a administração. Então, nós temos aqui chamada escola clássica da administração, escola das relações humanas, escola comportamental. Nós temos algumas escolas que eles têm um foco em comum. Por exemplo, a escola das relações humanas. O foco dessa escola são as pessoas na organização. Nós temos aí a escola clássica da administração. Ela está muito embasada nas tarefas que são desenvolvidas na organização e também destacam a estrutura. Então, lembre-se, quando a gente falar de escolas da administração, nós temos diversas. Cada uma tem uma linha a ser seguida, um foco a ser direcionado, tá bom? Pois bem, dentro da administração, é importante destacar e ressaltar que a administração ela é muito antiga. Desde a organização lá das pirâmides do Egito, como vai se construir, existia-se a administração de pessoas, administração de recursos materiais, administração dos objetivos para serem atingidos, mas ela não era vista como ciência. A administração até então não era vista como algo científico, pudesse ser estudado, replicado, criado hipótese, analisado. Então, a administração era praticada, mas não seguindo os trâmites e métodos científicos. Então, só para contextualizar, nós temos aí algumas fases da administração. A primeira delas, a chamada fase teocrata. Então, administravam-se os problemas baseado única e exclusivamente na inspiração divina. Então, se uma pessoa tinha um propósito organizacional lá na antiguidade e ela conseguia êxito com esse propósito, era a divindade que gerou esse êxito para ela. Enquanto outra pessoa não tinha o êxito numa proposta organizacional ou na condução de uma organização, é Deus que não quis, era a inspiração divina que não quis contemplar o sucesso, o bom êxito daquela organização. Então, era chamada fase teocrata, muito relacionada à chamada inspiração divina, atribuindo aí a crença, o sucesso, o bom êxito ou não das atividades. Depois a gente passou por uma segunda fase, chamada fase empírico-prática. Os problemas eram resolvidos pelos administradores após submetê-los a uma experiência. Então foi uma fase longa, sem muita contribuição para a ciência. Por quê? Pegava-se um fato específico e utilizava esse fato como responsável por o sucesso ou por o fracasso de uma determinada realidade. Mas apenas um fato, não mensurava as demais variáveis que poderiam influenciar ao resultado daquela realidade, ao resultado daquela organização. Então, era empírico, prático, porque foi testado ali, na realidade vivenciada, naquele fato vivenciado. E tem a chamada terceira fase, que aí sim é a incorporação da ciência na administração. É uma fase extensiva de observação, seguida de formulação de hipóteses. Então, eu observo, olha, se eu inserir uma determinada variável, o resultado foi diferente. Então, a hipótese é que essa variável, ela influencia o resultado. Isso é uma hipótese. Eu posso confirmá-la ou refutá-la. Então, vamos submeter essa hipótese a uma determinada experiência. Então, era submetida a experiência
E esses resultados eram analisados para a formulação de alguns princípios, baseado no qual começava-se a trabalhar. Então, olha, se eu utilizar o plano de marketing para fortalecer minhas vendas, isso pode gerar um resultado melhor nas vendas. Isso é uma hipótese. Então, eu vou submeter isso a uma experiência. Eu vou pegar várias realidades organizacionais, algumas eu utilizo o plano de marketing, outras não. Vou mensurar. Será se o marketing está gerando o mesmo efeito em todas elas? Se sim, qual o efeito? Se não, quais os efeitos que não foram gerados e os que foram gerados? Então, tudo isso é um caminho extenso de formulação de hipótese, experiência e resultados mensurados. Aí a gente chama da fase científica da administração. Então, só para recapitular, conforme foi destacado já anteriormente para vocês, existem 5 variáveis básicas da administração, que são as tarefas, as pessoas, a tecnologia, o ambiente e a estrutura. O profissional da administração, quando ele vai para uma organização para tentar implementar medidas no sentido de melhorar os resultados, ele pode atuar nessas 5 variáveis básicas, de forma independente. Então, um profissional da administração pode ir lá rever todas as tarefas que são desenvolvidas nessa organização e propor medidas de otimização, medidas de melhoria de eficiência e conseguir bons resultados com isso, só influenciando nas tarefas organizacionais. Como também pode ter um profissional de administração que vai para essa realidade empresarial e vai tentar desenvolver as pessoas, qualificar e capacitar essas pessoas, motivar essas pessoas e isso gerar um resultado organizacional. Então, observe que cada uma dessas variáveis básicas, elas podem sofrer influência e gerar resultados dentro da estrutura organizacional. Então, vocês, como futuros profissionais da administração, precisam ter esse feeling e esse diagnóstico de chegar numa estrutura organizacional e falar, olha, as atividades podem ser melhoradas, a estrutura pode ser adequada, as pessoas podem ser trabalhadas no sentido de motivação, qualificação, capacitação, a tecnologia pode ser também aperfeiçoada, o ambiente pode ser interpretar de uma outra forma para a gente conseguir adequar a instituição ao novo ambiente no qual estamos inseridos. Então, observe que são várias questões passíveis de análise e de interferência para melhorar o resultado organizacional. Pois bem, com base nessas 5 variáveis, nós temos aí as chamadas teorias da administração. Então, a chamada primeira teoria aí, a administração científica, ela teve como foco as tarefas, a gente chama até de ênfase. Qual que é a ênfase da administração científica? A tarefa desenvolvida dentro da organização. Aí, na sequência, nós temos a chamada teoria clássica. Não confunda com escola clássica. Uma coisa é teoria clássica, outra coisa é a escola clássica da administração. A teoria clássica, ela tem como foco a estrutura da organização e ela comprova que, alterando e mexendo na estrutura, você consegue melhorar o resultado organizacional. Então, na sequência, nós temos a teoria das relações humanas, que a ênfase são as pessoas da organização. Em 47, temos lá a teoria da burocracia estruturalista, que o foco também é na estrutura. Depois temos a teoria cibernética e de sistema, que o foco é no ambiente. A neoclássica, que volta a discutir estrutura. Comportamental, que também discute pessoas. Contingência, que trata do ambiente e tecnologia. E neo-jupiteriana, que trata especificamente da tecnologia. Existem outras teorias? Sim, existem outras teorias também. Essas são as teorias, digamos assim, mais consolidadas na área da administração. Então, se vocês pegam um livro aí do Chiavenato, do Maximiliano, são livros que tratam dessas teorias como teorias consolidadas na área de administração. Pois bem, então vamos tratar da chamada primeira teoria aí, a chamada administração científica. Então, ela surgiu lá em 1903, com destaque, ela surgiu baseada no pensamento de um engenheiro chamado Frederick Taylor. O Taylor, ele entrou numa indústria, então lembra
no contexto industrial da época, ele chegou na indústria e começou a fazer os seus testes, começou a desenvolver a sua teoria dentro desse contexto industrial. O foco dele era na tarefa. Então, ele utilizou várias métricas para tentar otimizar e melhorar a eficiência das tarefas que eram desenvolvidas dentro dessa estrutura organizacional industrial. Então, os termos mais utilizados da época era organização racional do trabalho, divisão de tarefas, simplificação das atividades, especialização dos profissionais, tempos e movimentos de cada atividade que era desenvolvida. Então, Taylor tinha essa pretensão, chegou na instituição, chegou na organização e revolucionou essa estrutura industrial. Por quê? Ele conseguiu otimizar muitas das atividades, muitas das tarefas que eram realizadas pela indústria, baseado nos seus preceitos teóricos. Então, ele mensurava as tarefas que eram desenvolvidas, ia para o escritório e buscava caminhos para simplificar aquela atividade, simplificava, aplicava essa simplificação, gerava melhores resultados. Só que, obviamente, isso teve as suas consequências também. Então, vamos tratar especificamente de algumas características aí da administração científica. É a aplicação de métodos da ciência, como mensuração, observação aos problemas da administração, a fim de alcançar maior eficiência industrial. Lembra-se que eu falei em aulas anteriores, a importância de se compreender o termo eficiência e saber a diferenciação entre eficiência e eficácia. Pois bem, vamos lá na sequência. Taylor também tinha como propósito eliminar o desperdício nas indústrias, através da aplicação de métodos e técnicos de engenharia industrial. E o outro ponto também que Taylor tratava era na questão de elevação dos níveis de produtividade, com menores custos de produção e também maiores margens de lucros. E por último, Taylor tinha como foco enfrentar a crescente concorrência em todos os mercados. Lembra-se da época, 1903. Então, mercado global, indústrias competindo no âmbito mundial, então era preciso mostrar maior eficiência. Então, as empresas estavam buscando aprimoramento em termos de gestão. Taylor mostrou a administração científica que, para a época, revolucionou essas plantas industriais. Então, a proposta de Taylor era justamente a organização racional do trabalho, a chamada ORT. Então, ele estudava os tempos e movimentos de cada uma das atividades, ele tentava buscar selecionar esse trabalhador, qual trabalhador que desenvolvia melhor essa atividade, utilizava esse trabalhador como parâmetro, determinava ali o best way, ou o melhor tempo de fazer uma determinada atividade, e obviamente considerava também a lei da fadiga, para não também gerar esse grande estresse no trabalhador. Então, baseado nessa análise, nessa observação e depois, posteriormente, a análise, ele criava esse padrão de produção. Com esse padrão de produção, ele gerou o plano de incentivo salarial, gerou também a chamada supervisão funcional. Então, vou supervisionar o funcionário baseado no padrão de produção que foi estabelecido e também as condições ambientais de trabalho. Então, ele verificava que, às vezes, um operário, ele fazia vários movimentos para estar deslocando uma matéria-prima do ponto A para o ponto B. Então, ele observava aquilo e tentava simplificar os movimentos. Com essa simplificação, esse operário conseguia fazer esse deslocamento um número maior de peças, um número maior de itens, e isso facilitava e aumentava, obviamente, o resultado daquele setor. E ele gerou isso totalmente, ele fez todo esse mapeamento dentro de uma linha de produção. Lembrando que a gente está falando de indústria. E ele conseguia maximizar a eficiência. Maximizando a eficiência, gera mais lucro e também melhoria dos salários dos colaboradores. Pois bem, essa foi a proposta de Taylor, chamada administração científica. Então, só para exemplificar para vocês, antes do estudo, ele até destacou aí a construção civil, que na construção de uma parede, o operário, o colaborador, ele fazia vários movimentos para pegar o tijolo no chão,
levantar e fazer todo aquele procedimento de massa, tijolo para construir uma parede. Então, ele observava aquilo e tentava reduzir o esforço e o tempo daquele colaborador. Então, ele utilizou lá, ele reestruturou a linha de produção, inserindo novos equipamentos, inserindo novos instrumentos no sentido de facilitar o trabalho daquele colaborador, daquele operário de linha de produção. É importante destacar que, dentro da proposta de Taylor, ele sempre ressaltou a divisão do trabalho e especialização. Então, ele priorizava isso como algo importante à época, que o colaborador ele tinha que ser muito especializado a uma atividade específica. Então, teve uma drástica divisão de trabalho. Tinha lá profissionais muito especializados a apenas um tipo de tarefa dentro da linha de produção. Então, o operário desempenha a tarefa total lá quando a gente faz um retrato e um paralelo junto com, por exemplo, a atividade artesanal. O sujeito vai lá, extrai a matéria-prima, trabalha aquela matéria-prima, depois ele começa a desenvolver um equipamento, faz o acabamento desse equipamento até tornar um produto final. Isso é uma atividade artesanal. Ele não, ele tentou dividir em várias etapas e especializar o profissional em cada uma dessas etapas. Então, inicialmente a gente tem um operário que desempenha toda a tarefa, depois a gente tem vários operários que desempenham em paralelo a mesma tarefa. Então, olha, um grupo de operários vão lá tratar e trabalhar matéria-prima, depois esse mesmo grupo vão passar por uma outra atividade, o desenvolvimento da produção, e depois esse mesmo grupo vai passar para a atividade do acabamento. Então, a gente tem esse profissional desenvolvendo em paralelo. Isso é uma forma de encarar a linha de produção. Mas nós temos as chamadas dos vários operários desempenhando séries em partes da tarefa. Então, eu tenho um profissional que desempenha uma atividade específica de beneficiamento da matéria-prima, eu tenho um outro profissional que já está fazendo o produto e um outro grupo profissional que está fazendo o acabamento concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, eu consigo distribuir a linha de produção de uma forma plena, onde todos os profissionais estão trabalhando de maneira específica em cada uma das etapas. Essa é a chamada divisão de trabalho proposta aí por Taylor. Pois bem, lembrando que toda mudança, ela tem o seu ônus, mas também tem o seu bônus, mas também tem o seu ônus. Então, quais são os pontos que valem destacar da administração científica? O primeiro deles é o mecanicismo. O operário ele é considerado um componente mecânico. Então, Taylor mensurou lá um operário que só sabia fazer uma determinada funcionalidade, especializou aquele funcionário naquela finalidade específica, e ele não tinha muita margem de buscar outra atividade. Ele ficou especialista naquela atividade específica. Isso, de certa forma, desmerece o ser humano pela capacidade que nós temos de desenvolver as atividades. Então, gerou aí o mecanicismo do operário. Isso é um ponto crítico, é uma consequência da administração científica. Então, considera que o profissional é desprovido de desejos, ou seja, o profissional só sabe fazer uma atividade específica, então talvez ele tenha desejo de buscar novas atividades, mas Taylor lá mensurou que aquele profissional ele é bom para fazer uma atividade específica e foi atribuída a este profissional esta atividade. A superespecialização, ou seja, o operário sabe fazer poucas coisas, logo não buscará outros empregos, assim aumenta a produção e aliena e domina o empregado, isso também é uma consequência, e a visão microscópica do homem, ou seja, visualizando o homem apenas como provido para desenvolver aquela atividade específica. Então, visualiza o empregado de uma maneira muito individual, ignorando que o trabalhador também é um ser humano e um ser social. Considerando esses aspectos, pessoal, vale destacar que a administração científica, ela trouxe grandes ganhos em termos de resultados organizacionais. Então, as empresas conseguiram ter um upgrade, ser mais eficiente na sua linha de produção. Esses resultados eles foram todos comprovados. Os donos das indústrias,
Os sócios e os acionistas gostaram muito do método do Taylor, porque ele conseguia gerar mais resultados. No entanto, tem as suas consequências, conforme foi apresentado algumas, e essas consequências passaram a ser questionadas. E com isso, a ciência da administração ela foi evoluindo. Por quê? Com esses questionamentos, foram percebendo que existiam outras frentes dentro da organização passíveis de melhoria. Então, foram criando-se teorias no sentido de aprimorar aquela visão proposta por Taylor. Então, na proposta, por exemplo, da teoria clássica, já tem uma visão mais relacionada à estrutura organizacional, como melhorar a estrutura e essa estrutura ser benéfica para a organização. Mas, enfim, isso é um tema para uma próxima aula. O que eu quero deixar para você é o seguinte, a seguinte reflexão de Frederick Taylor. O indivíduo atinge sua maior prosperidade isoladamente quando alcança o mais alto grau de eficiência, isto é, quando diariamente consegue o máximo rendimento. É a reflexão deixada aí por Frederick Taylor. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.